Mas hoje eu quero ministrar sobre esse tema. Eu não sei se todos, quando leram esse tema, entenderam a mensagem dele, despertaram curiosidades. Outros leu e falou assim: eu não entendi, eu vou ter que ir no culto para entender. Glória a Deus. Que bom que você veio, amém? Você que está nos acompanhando, que essa mensagem chegará para você, eu creio que vai ser uma bênção para a tua vida também. Amém? Pai, nós oramos para que o Senhor abra as Escrituras para nós, que o Teu Espírito Santo fale profundamente conosco. Eu sei que é uma palavra aqui que nós queremos compartilhar de forma simples, Pai. Mas a Tua palavra diz que nós não devemos nos apartar da simplicidade do Evangelho. É o que nós queremos, que o nosso coração esteja ligado ao Teu, à Tua palavra, e isso nos basta. Em nome de Jesus, amém? Mas o tema diz, um lugar para cada coisa, e cada coisa em seu lugar. Irmãos, isso nada mais é do que uma frase, eu poderia simplificar em ordem, ou organização. Aliás, as grandes organizações, as grandes empresas, têm trabalhado muito com seus colaboradores dentro desse princípio. Quando ele quer tratar as pessoas de forma que o ambiente de trabalho, os lugares onde as pessoas estão, seja um lugar organizado, um lugar que tenha ordem, este é um dos princípios. Um lugar para cada coisa, e cada coisa no seu lugar. Eu tive que aprender isso na minha profissão. Eu sou mecânico de automóveis. E é interessante que eu comecei a aprender isso, E quando eu comecei a aprender essas coisas, a minha rotina profissional foi muito diferente. Então eu estava lá com a minha bancada, o meu carrinho de ferramenta, com várias gavetas, várias ferramentas, e eu começava a desmontar aqueles carrões importados, tira peça, tira, e acumulando nas bancadas uma série de coisas, um monte de ferramentas específicas, ferramentas diferentes. Mas olha que interessante, quando você terminava aquilo lá, o que você precisava? Quando você tinha que fazer o processo inverso, se tornava muito mais simples, muito mais prático, quando aquilo estava organizado. E era interessante porque eu via outras pessoas, mecânicos bons até, que não deixou com que esse princípio entrasse dentro dele. Então ele ia desmontando e pondo na ferramenta, desmontando e pondo na ferramenta. Quando ia fazer o processo inverso, ele ia procurar aquela peça, era difícil de encontrar. Se ele precisava de um martelo, aquilo tinha tanta coisa que ele pegava o quê? O alicate para fazer o papel do martelo. E aqui vai a primeira lição para nós. Quando não existe organização, nós usamos as ferramentas erradas. Quando nós não organizamos, quando nós não mantemos no lugar, porque organização, ordem, é manter no lugar aquilo que é necessário. Então, quando as coisas desnecessárias estão ocupando aquele lugar, a tendência de usarmos coisas desnecessárias para fazer algo são altas. E quando eu comecei a aprender a palavra sobre estas coisas, e o Espírito Santo me trouxe esse tema, um lugar para cada coisa, e Deus começou a me mostrar dentro das Escrituras como Deus organizou
Jesus, o Senhor, antes de operar milagres, antes dele fazer algumas coisas, ele primeiro organizava. E às vezes o milagre maior era organizar do que propriamente o milagre. Então muitas vezes antes do Senhor, antes de Jesus realizar algo, ele organizava um monte de coisa, organizava ideias, organizava uma estrutura, organizava as pessoas, para antes de operar alguma coisa. Diga assim, Deus continua sendo um Deus organizado e os seus filhos precisam ser como o Pai. E eu me incluo nessa palavra, amém? Não tem ninguém, nós estamos tudo aqui como filho. A mensagem vem dele, amém? Então é pra gente. E eu percebi que antes do Senhor operar milagres, antes de acontecer algumas coisas, Deus organizava alguma coisa, Jesus organizava alguma coisa. E eu achei tremendo isso, meditar nessa palavra. Quantos precisam de organização em alguma área da sua vida? Se você quiser, pode levantar as duas mãos. Então hoje nós vamos aprender com o mestre da organização. Jesus, diga, ele está aqui, deixou o manual da organização para que seus filhos aprendam a ser organizados, a andar em ordem. Por isso que a Bíblia diz, façam tudo com ordem e decência. Isso tem que fazer parte da vida do cristão, cara. Fala assim, é com você que ele está falando. E é comigo também. Diga assim, ninguém vai escapar dessa palavra. Mas é tão tremendo, e olha isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Todos abriram, quem trouxe Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz que no princípio, criou Deus o céu e a terra era como, irmãos? Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha o 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora olha isso. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Galera, percebe uma coisa aqui. O capítulo 1 de Gênesis fala da criação de Deus, sim ou não? Mas a Bíblia diz como que a terra estava. A Bíblia diz que estava sem e vazia. Quando você vai aqui para o capítulo 2, fala que Deus pegou o homem, criou o homem, soprou no homem, deu vida ao homem e colocou o homem nesse jardim, nesse lugar. Tá, Lê, mas o que você quer dizer com ordem, com organização? Irmãos, antes de Deus colocar o homem ali, ele não pegou o homem e colocou no meio do caos. Deus no primeiro dia criou, no segundo dia criou, no terceiro e assim sucessivamente. Obrigado, pastora. Então Deus é um Deus de organização.
Deus organizou um lugar. Deus pôs ordem no caos e criou o homem. E foi lá e falou: homem, aqui é o seu lugar. Então, diga assim: o homem foi criado para estar em um lugar organizado. Ordem. Não é top isso? Agora deixa eu te falar algo. Você tem a genética de Deus, sim ou não? Por mais que você fale assim, nossa, eu preciso organizar algumas coisas na minha vida. Mas isso já está em você. Você nasceu dele. Organizar, colocar a ordem nas coisas, essa habilidade nasceu com você. É. Você é filho de Deus. Mas Ale, você não tem ideia de como que estão as coisas. Vamos aprender com Deus? Deus fez assim, ó. E tudo foi criado? Não. Um dia por vez, ele foi organizando o caos. Foi enviando palavra, mas foi organizando. E colocou o homem ali. Então, queridos, de repente você pode olhar as áreas da sua vida e falar assim: Ale, eu preciso de organização. Eu via um vídeo, eu não lembro ao certo se ele era um almirante da marinha, do exército, não lembro com detalhes. Mas ele falava sobre grandes homens que organizavam grandes coisas, que organizou grandes movimentos, que organizava grandes coisas. Só que ele falava para um número de cadetes ali. E ele dizia assim: se você quiser chegar como esses homens, começa organizando o seu quarto. Ei, Ale, fala a Deus, hein? Porque se você não for capaz de arrumar a sua cama, organizar o seu quarto, organizar a sua cama, como você vai chegar lá? Ninguém que chegou lá antes não organizou as coisas menores. Alô? Amém? Terra! Acordei de manhã e falei: meu, deixa eu arrumar essa cama. Fala a Deus. O Jesus vai te pegando também, cara. Amém? Amém, Yasmin? Pegou essa? Começa organizando a gaveta de meia. Começa organizando o seu lado do guarda-roupa. Eu tô pregando para mim, velho. A palavra de Deus é espada de dois. Deus quer organizar. E vou te ensinar algumas coisas, porque eu creio de todo o meu coração que tem muito de Deus para vir sobre o povo dele. Sobre crianças, sobre jovens, sobre famílias, tem muita coisa de Deus para vir. Só que Deus não desperdiça. E se ele não organizar algumas coisas na minha vida e na sua vida, pode haver desperdício. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Abra em Lucas 14. Vou ser breve, amém? Falo toda vez isso, minha esposa já está falando. Eu tento, mas eu estou profetizando. A gente vai chamando a existência. A Ruth está intercedendo hoje. Oh, glória. Eu estou sentindo o fogo de Deus aqui, Pai. Oh, glória a Deus. Nada como ter as tochas no culto. Aleluia. Lucas 14. Meu irmão, olha isso daqui. 28. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces... Meu, isso aqui tem tudo a ver com o louvor que a gente estava cantando. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer, a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que está dizendo? Existem coisas que nós estamos sonhando. Quem tem sonho? Meu Deus, vou perguntar de novo. Quem tem sonho? Oh, glória! Aleluia! O jovem quer viver várias coisas. Vocês que estão aqui querem viver várias coisas. Mas a Bíblia está me ensinando aqui que antes de conquistar, antes de planejar, antes de fazer projetos, se organize. O que é isso? Estabeleça uma ordem, organize sua vida, organize as suas coisas. Ah, irmão, mas eu ando no Espírito. Não preciso organizar nada. Pelo amor de Deus, meu irmão. Deus é um Deus de ordem. E Deus ensinou isso para nós. Que essa unção de organização venha de tão forma sobre a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, sobre a minha vida. Põe a mão na tua cabeça assim, ó. Diga assim: eu chamo sobre a minha vida a unção de ordem e organização. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu, quero tirar. Você vai pegar, meu irmão, você vai tirar uma foto do teu quarto antes e depois. Posso ouvir amém? Com as portas abertas, meu Deus. O Filho de Deus é organizado. Abra em Marcos capítulo 6. Meu irmão, a gente sempre teve criança no culto de jovens. Sempre. Quando Deus nos chamou, essa daqui estava começando a andar. Eu lembro que um dos dias eu estava pregando no centro de oração. Estava gravando, mas eu vou falar. E ela começou a andar e ela tinha uma coisinha. Criança, às vezes, quando está alegre, às vezes ela faz algumas coisas que você não imagina. E uma das coisas que ela fazia era morder, quando ela estava muito alegre. Eu não sabia falar, então manifestava. E um dia eu estou pregando, ela vinha, pegava na minha perna e não sei o que. E um dia ela pregou, ela... Tau! E eu pregando, ela... Ai! Mordida de filha. Glória a Deus, né? Deus é bom. Então eu fico à vontade com crianças no culto. Amém? É sinal de Deus isso pra gente. Que esse ministério sempre vai perpetuar. Em nome de Jesus. Mas aqui diz em Marcos 6. Porque eu quero te mostrar aqui algo muito, muito top. Muito top de Deus. Jesus. Os outros falam, isso é top, top. Se você tinha alguém top one, é Jesus. Incomparável. Não. Você não tem vontade, tem hora assim de subir lá e dar um cheiro nele assim? Falou Jesus, meu. Meu Deus do céu. Ai. Eu tô muito à vontade aqui. Versículo 38. 37. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos
de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e o abençoou. E partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E quantos irmãos comeram? Todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E aqui eu fiquei pensando nisso aqui. Porque o que nós aprendemos aqui? Que antes dele realizar o milagre da multiplicação, ele organizou. Eu fiquei imaginando assim, você pode imaginar, entra aqui na história comigo. Cristão tem imaginação, amém? Você pode imaginar alguém participando de um dos maiores milagres que Jesus realizou? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E alguém que estava lá dizendo assim: nossa, eu estava lá no milagre da multiplicação e não consegui comer nada. Eu estava lá no milagre da multiplicação e sabe o que eu vi? Tinha irmão lá do meu lado com 3, 4 pães na mão, um monte de peixe lá, e não chegou para mim. Não chegou pão para mim. Não chegou peixe para mim. O cesto chegava, todo mundo chegando, e eu não consegui comer, com um monte sobrou e eu não chegou. Isso poderia acontecer? Sim ou não? Com 5.000 pessoas, tinha facilidade para acontecer. Por que não aconteceu? Porque ele organizou antes. Então você entende? Tem coisa que você está buscando aí. Mas antes de chegar, Deus quer te organizar. Deus quer pôr ordem. Deus quer arrumar as coisas. E aqui Deus nos deu algumas lições. Só que era Jesus que estava organizando. E deixa eu te falar uma coisa, eu não vou ter tempo para ler aqui. Se você ler a segunda multiplicação, Jesus faz a mesma coisa. Vamos aprender? Sim ou não? Eu até me lembro de uma história engraçada. Nesse mesmo lugar que eu trabalhava, lá eles davam o café da manhã para os mecânicos. E o que acontecia? Colocavam lá de manhã e sempre tinha alguém que ficava sem pão, sem leite. Tinha leite e não tinha pão. Tinha pão e não tinha leite. Era uma bagunça. Sempre tinha alguém reclamando. Mas olha que coisa interessante. Eles faziam as compras de acordo com o número de pessoas. Não era para alguém ficar de fora. E sempre dava uma baita de uma briga. Até que um dia que o assunto caiu na mão de quem deveria. E fizeram o quê? Organizaram o café da manhã. O que começou a acontecer? Todos comiam. Todos bebiam. A bênção daquele momento chegava para todos. Simplesmente por quê? Porque houve ordem. Organização. Então você entende, queridos, que o que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida? Deus quer nos organizar, Deus quer nos ajudar, para que as coisas cheguem até nós, para que a gente possa desfrutar da bênção, para que a gente possamos desfrutar das coisas que Ele tem preparado. Então o que Deus faz? Organiza. Olha só que texto nós cantamos aqui, que eu vou construir uma vida em ti. Construção não é algo desorganizado. Construção é algo muito bem organizado. Amém? Então é isso que Ele quer. Nós que estamos aqui, que estamos em construção, amém?
Então ele está o quê? Organizando cada parte, cada área da sua vida. Você vai poder enxergar por meio dessa palavra o que Deus está fazendo, organizando a sua vida, organizando as suas emoções, organizando os seus sentimentos. Não é só de coisas físicas. Dentro de nós, às vezes a bagunça está na cabeça. A bagunça às vezes está nas ideias, nos pensamentos. Não é? Então, quando a gente está falando de ordem, de organização, é em você como todo. Amém? Primeira lição. Aprenda a organizar como Jesus. E a primeira lição aqui que nós queremos tirar desse texto está aqui no versículo 38, diz: Jesus chega e diz assim: quantos pães tendes? Ide ver. O que eu aprendo com isso daqui? Vai ver o que você tem. Sonde a sua vida. Pede para o Espírito Santo te ajudar a fazer um diagnóstico das suas coisas. Jesus, se as coisas não estão chegando aí, se está tendo falta, se eu estou tendo fome, se não está legal, Jesus, antes de qualquer coisa, ele fala: vai ver o que você tem. Agora, quando você for ver o que você tem, não esmureça. Talvez o cenário que você vê, você não goste. Ezequiel, o que você vê? Um vale de ossos secos. Pode esses ossos viver? Meu Deus, Senhor, tu sabes. Então, primeira lição, sonde. Vai para um mano a mano, você e Jesus. Fala: Jesus, vou pegar um caderninho aqui. Vou para o meu lugar secreto, que você vai estipular qual vai ser. Se é seu quarto, se é o seu banheiro, se é o seu escritório, se é o seu carro. Vai para o seu lugar com Deus. Fala: Deus, é o seguinte, o Senhor é organizador. Amém? Então eu quero organizar a minha vida. Me ajude a enxergar o que eu tenho. Amém? Segundo, Jesus ensinou que ele entendeu que antes do milagre precisava de ordem, de organização. Para quem está anotando. Terceiro, versículo 39. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Nossa, mas que detalhe que a Bíblia deu. Vou repetir. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. O que eu aprendo aqui? Que Jesus, antes de operar aquele milagre, ele precisava de uma estratégia. E o que ele faz? Eu preciso que as pessoas se sentem. E no 40 diz que assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha que tremendo isso. E aqui, enquanto eu meditava hoje novamente sobre essa palavra, o Espírito Santo me deu algo muito tremendo. Pega isso. Para você receber estratégia, você precisa aprender a sentar num lugar chamado verde pastos. Ele me faz andar em verdes pastos. Oh, guia-me mansamente águas tranquilas, de descanso. Então, meu irmão, talvez você está com a vida assim, precisando de ordem. Senta, descansa. Tem um pasto verdejante para você sentar.
você ouvir a estratégia. E aí na sequência ele diz, organize de 100 em 100 e de 50 em 50. Meu irmão, sabe o que eu estou te falando aqui? Que o Espírito Santo, quando você entender a importância desse lugar, Deus vai te dar estratégias tremendas para a sua vida. Ele vai organizar, Ele vai dar direções para a sua vida de como fazer, como deve ser feito, quais as atitudes que você precisa para que tudo vai ao seu lugar. Posso ouvir um amém? Aleluia! 41 diz que, e tomando ele cinco pães e 2 peixes, levantou os olhos e, meu irmão, outra lição. Quando você está buscando organização, aprenda a abençoar. A bagunça pode estar lá. Isso aqui tá uma bagunça. Tá. Por enquanto. Amém? Abençoe. Tem outros textos que a Bíblia fala e ele deu graças. Amém? Começa a liberar palavras abençoando a sua vida, olhando a área da sua vida e fala, meu, abençoa. Ale, mas eu não sinto nada. Você não precisa sentir, abre a tua boca e profetiza. Ezequiel, pode esses ossos viver? Senhor, tu sabes. Se o Senhor falar que pode, pode. Se o Senhor falar que não pode, não pode. Então Ezequiel, então faz o seguinte. Diz a esses ossos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz o quê? Não, a minha homilética, a exegese, hoje estou com Novo Testamento, Velho Testamento, mas vocês estão entendendo, amém? Não é amém, então tá bom. Deixa o Espírito Santo falar do jeito que ele quer. Que é a multiforme sabedoria de Deus, né? Não é que a gente não deve estudar não, tá? Estuda. Mas é assim mesmo. Qual foi o momento que as coisas começaram a acontecer no Vale de Ossos Secos? A Bíblia diz, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um rebuliço. É enquanto as coisas vão indo para o seu lugar, enquanto você profetiza. Não enquanto nós murmuramos ou reclamamos. Cara, você vai olhar aquilo lá. Chamo ordem sobre este lugar. Amém? Deus me capacita a vencer o que precisar para organizar. Outro ponto, para quem está anotando. Sabe o que eu aprendo? Não vai dar tempo de ler todos os textos. Porque o milagre da multiplicação de pães e peixes está registrado em 4 livros da Bíblia. Então você vai pensando vários detalhes sobre isso. Pega a palavra e estuda esses dias aí. Chamando, aprendendo mais com Jesus. Outra lição que eu aprendi. Jesus operou milagres tremendos, sim ou não? E esse milagre foi algo tremendo. Mas ele precisou de quê? De ajuda. Jesus precisou de ajuda. Jesus precisou de ajuda? Ele usou pessoas. Eu preciso organizar. Na verdade, as pessoas precisavam de ajuda e Jesus usou pessoas para ajudar pessoas. Vocês estão entendendo? Então, de repente, a ordem e a organização que você precisa pode estar com seu pai e com a sua mãe. Pode estar com seu pastor, pode estar com seu líder, pode estar com alguém que pode te aconselhar, pode te ajudar nessa tarefa. Jesus falou assim, eu preciso organizar essa multidão. E ele deu número de 100 em 100. De 50 em 50. O que isso significa? Que ficou 101 no lugar?
que ficou 60 no outro, 60 em um, 60 em outro, significa que ele foi contar. Tinha que ter 100 em 100, 50 em 50. Você está entendendo isso? Então, precisou pessoas que foi lá e falou assim: Priscila, você vai se casar, eu vou te aconselhar, vou precisar esses primeiros passos, eu preciso te ajudar. Amém? Glória a Deus. Tem um ministério aqui de casais que pode te ofertar, te dar um curso que vai te ajudar. Eu preciso organizar, mas você pode ter várias áreas de sua vida onde pessoas podem ser instrumentos para te ajudar com isso. Então diga assim: então eu já entendi que eu não posso ser orgulhoso. Não é? Não posso ser orgulhoso. Se até Jesus falou assim, ó, vou precisar de vocês, beleza? Sai no meio da multidão e vai organizando todo mundo. Amém? Isso já prefigurava até o que seria a vida daqueles que vão ministrar a vida das pessoas. Ajude as pessoas a se organizar. Amém? Você está aqui? Último ponto. Diga, Lê, qual que é o ponto? Um milagre. Amém? Glória a Deus. Organização também fala de processo. Deus trabalha com processos. Vai realizando processos em sua vida. Vai trabalhando. Muitas vezes você está lá esperneando porque não chega, porque não isso. Entenda que você está no processo. Então ele vai te colocando dentro de um processo, te organizando para você chegar lá e viver o seu milagre. Viver o seu sonho, viver a palavra profética para a sua vida, viver esse tempo maravilhoso, as coisas que Deus tem preparado para nós. Amém? Não se esqueça de um detalhe, de um lugar onde você se senta, na relva verde. Amém? Esse lugar em Deus, para você ouvir, para Ele te tratar. Você acha que pessoas ali, enquanto esperava contar, não teve que ser trabalhado na paciência? Organizar 5.000 pessoas não foi fácil. 12 discípulos, organiza 5.000 fora mulheres e crianças por 12. Imagine eles espalhados organizando grupos. Talvez o tempo de Deus na sua vida tenha que esperar um pouco mais. Outros menos. Alguma área mais rápida. Não sei. Mas Ele está te organizando. Valorize esse tempo de processo, porque é nesse lugar que você aprende. Nós aprendemos. E quando você aprende, meu irmão, outra lição para nós, o caminho se torna mais curto. Sim ou não? Para tudo tem um procedimento. E quando você aprende o procedimento correto, a forma certa, o jeito certo, você, opa, Deus trabalha assim. Deus faz assim. Eu quero orar por você que está aqui comigo, você que pôde sentar um pouco conosco e estudar junto conosco essa palavra. Talvez você olhe para a sua vida, você jovem, ou você que de alguma forma esse vídeo chegará até você. Eu quero pedir licença para essas pessoas que estão aqui por um momento, porque eu também entendo que Jesus deixa as 99 para
alcançar aquele que está perdido. De repente você está dentro de um quadro completamente desorganizado, a sua vida está de ponta cabeça, sua vida está totalmente destruída, abalada, desestruturada, você dentro de uma crise tremenda. Mas eu quero te falar uma palavra: Jesus é a ordem que você precisa. Existe um Jesus, um Deus chamado Jesus Cristo, que organiza você, que te salva, que te perdoa, que te limpa, e vai trabalhando em sua vida de uma forma tão tremenda, para que você possa viver o melhor dele para a sua vida. Ele ama você, e quer alcançar você, quer tocar sua vida, de uma forma tão graciosa e amorosa. Em nome de Jesus, recebe Jesus como Senhor da sua vida. Receba Jesus como aquele que vem para pôr ordem ao caos que talvez você esteja hoje. Em nome de Jesus. Amém? Põe a mão assim, ó, sobre o teu coração. Diga assim: Espírito Santo, me ajude a aplicar a palavra em minha vida. Eu quero construir, eu quero viver coisas maravilhosas em Ti, mas eu sei que o Senhor também quer me ensinar a construir, a edificar de forma organizada, que eu tenha ordem em minha vida. Portanto, eu declaro, em nome de Jesus, que se eu me desorganizei, se eu estou fora de ordem por algo que eu fiz, eu te peço perdão. Em nome de Jesus, limpa-me, perdoa o meu pecado, Senhor. Mas eu sei, como um Pai amoroso e bondoso que o Senhor é, o Senhor me ajudará a organizar toda a bagunça em minha vida, em nome de Jesus. E aquilo que eu precisar fazer, me ajude a fazer. E eu quero encontrar este lugar de pastos verdejantes, onde eu sento e recebo as estratégias do Senhor, ouvindo a Tua voz. E como um jovem, como um pai, mãe, que estão aqui, famílias que vão ver essa palavra, que vão ouvir essa palavra, possam receber da parte de Deus, de maneira que cada área das nossas vidas sejam organizadas pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém.